oitavo ano, oficialmente bom dia, sejam muito bem-vindos a esse que é o momento mais gostoso da semana. A gente vai falar de Revolução Francesa e a gente vai viver 3 momentos importantes aqui, tá? Essa aula ela é dividida em 3 momentos, mas hoje a gente vai participar só de um desses momentos e nas próximas sextas a gente vai vivendo cada um dos outros momentos desse largo tema da história. Vocês estão de frente de um dos temas mais difíceis da história. Porque a gente vai falar de Napoleão Bonaparte, já falar de uma parte da história que é muito distante da gente, tá? E para começar, eu não posso falar nada ainda, né, do tema sem antes abrir aqui um Google Maps. Vocês aqui, Capão, tá? O professor tá bem pertinho de vocês, eu tô bem pertinho aqui da estação. E eu vou dar aquele unzoom, né? Eu vou começar a diminuir, e aí vai aparecer para vocês agora só a nossa região aqui, ó, a cidade de São Paulo. Vocês estão vendo aí direitinho? Tá exibindo bem? Sim. Sim. Vou continuar diminuindo esse zoom, então, porque o objetivo agora é que vocês já vejam o quanto São Paulo tá pertinho do oceano. Já dá para ver isso? Ótimo. Que oceano é esse? 3. Oceano Atlântico. Atlântico. Nossa, Pedro, mas é muito... Nossa senhora. É o Não é não, pô, é só ler ali, ó. Não se percam que São Paulo tá aqui ainda, tá? Mas agora a gente já tá vendo Brasil mesmo, né? Vamos dar uma diminuidinha para vocês entenderem. Fecha o áudio aí. Ó, não percam São Paulo de vista, São Paulo tá aqui. A gente tá aqui, ó. Tá? Não percam São Paulo de vista. Agora, ó, dá para ver o ponteiro do mouse, gente? Sim. Então a França está aqui. Vocês acharam a França? Tá, a gente está falando... Direito. Exato, a gente vai então com mais calma, né, falar de França hoje, né, trazendo um zoom aqui, né, ela tá ali do ladinho de Espanha e Portugal, tá? Essa é a região do mundo no qual nós estamos falando. Então agora que a gente já tá geolocalizado, eu posso voltar a exibir meu slide, tá? Eu creio que esse exercício que eu fiz agora, ele é importante para muita coisa de localização. Por exemplo, é inadmissível que vocês terminem o 9º ano falando que São Paulo tá banhada pelo Pacífico, né, e pelo Índio, tá? Eu julgo que é um absurdo. Então, sempre que der, eu vou fazer esse exercício aqui pra gente ter uma melhora, né, da nossa condição de percepção espacial. Saber que espaço é esse, de que espaço que nós estamos falando. E para a gente começar a falar de Revolução Francesa, tem um vídeo, tá, que vocês vão assistir. Esse vídeo ele vai servir para a gente como um gatilho. Como assim como um gatilho? É desse vídeo que a gente vai começar a falar de Revolução Francesa. Despertar memórias. É, isso mesmo. E se preparem, porque depois desse vídeo eu tenho uma pergunta gatilho para vocês, ok? Se preparem. Lá vai o vídeo aí para vocês. Presta muita atenção no vídeo que vocês vão assistir agora, hein? Não se perde, não olha para o lado, esquece o ambiente externo e foca no vídeo. A pandemia levou muitas famílias para as ruas de São Paulo. Gente que não estava acostumada com os desafios de comer alimento, com alimentação incerta e exposição à violência. Nos abrigos temporários, novas vagas foram abertas, mas quem entra tem dificuldade em recompor a vida. Cama de chão, refeições a céu aberto, a casa itinerante que cabe num carrinho, numa mala ou em amontoados de sacos e mochilas. Praças e calçadas, qualquer espaço livre das grandes cidades, rapidamente vão virando um acampamento que cresce a cada dia. Sem respeitar idade ou profissão, é quando a porta da rua
vira a serventia da casa, que já não existe mais. Cada um com seu motivo. 5 meses. O senhor foi roubado várias vezes? Mas eu aqui que eles fizeram. Quebrou minha perna. A pandemia, os altos índices de desemprego e a queda na renda dos brasileiros só aceleraram o processo. O aumento da população de rua, em especial nas metrópoles. Só em São Paulo, no início do ano passado, 24.344 pessoas viviam assim. Quase metade, 45%, na região da Sé. O que obrigou o governo a abrir só no ano passado quase 2.000 novas vagas nos chamados centros de acolhimento. Hoje, quase 12.000 pessoas têm nesses abrigos e serviços sociais o lar provisório, que ainda garante teto, cama, higiene, alimento e acesso ao serviço de saúde, como esse no bairro do Canindé. Questão financeira, questão de conflito familiar é muito forte, isso também. A vulnerabilidade, muitas vezes acontece também, a perda de emprego. Rosilda já teve muitos planos nessa vida, mas nunca pensou na possibilidade de virar moradora de rua. Eu acho que eu sofri mais do que os filhos. Muitas vezes esse aqui mesmo baixava a cabeça, mas eu sentia o dobro do que ele estava sentindo. Foi quando eu tive que ir no Móvel Usado e desfazer de tudo. E o dono falou: eu quero a minha casa, eu quero a minha casa. A auxiliar de limpeza conseguiu manter o emprego durante quase todo o ano, mas foi demitida em dezembro. O marido, que fazia bicos como pintor, viu o serviço e a renda despencar em 2020. As dívidas se amontoaram, os aluguéis venceram. Se apanhar tudo no bico da caneta, uns 12.000. Rosilda e a família só não tiveram que ir para a rua porque conseguiram uma vaga nesse albergue temporário, onde está há 2 meses. Aqui no centro, famílias como a da Rosilda vivem em quartos como esse, que viram uma pequena casa. Mas também existem quartos maiores para famílias com até 8, 9, 10 crianças. São 48 unidades como essa, individuais. Uma vila provisória. Uma pequena cidade para quem não quer ir ou voltar para a rua, para quem tem esperança de ter uma casa. Eu cheguei a ficar na rua, sim, umas 2, 3 vezes, com a minha filha e meu esposo. Uns 3 dias. Terrível. Terrível por causa da minha filha. Terrível. Não foi fácil. Sem trabalho e casa há mais de 1 ano, Lilian também buscou abrigo aqui no centro, onde está desde abril do ano passado. Mas o tempo aqui também vai chegando ao fim e o emprego tão esperado ainda não apareceu. Infelizmente, o meu tempo está acabando e o desespero já começa a bater de novo, né? Se você não conseguir um emprego, o que você vai ter que fazer? Eu vou ter que ser transferida para outro local. A gente caminha para cursos que futuramente esses cursos viram empregos. A pessoa entra... Saber que aqui é um centro provisório, que é como que eu posso dizer? Um auxílio mesmo. Ela consegue, né? Meu sonho é trabalhar e comprar minhas coisinhas, nem que for usada. Eu sou uma pessoa muito honesta e tenho muita vontade de trabalhar. A nossa pergunta a gatilho, e aí eu vou voltar aqui para o PowerPoint, só um momento. Deixa eu só... Opa! A nossa pergunta gatilho, ela é bem simples. Eu queria saber como é que vocês se sentiram com essa notícia, né? Como é para vocês receber essa notícia? Bem triste, né, Fer? Porque dá pra ver que bastante pessoa tá, tipo, desempregada e não consegue ter uma renda boa pra sustentar sua família. Então eu acabo me sentindo, tipo, um luxo, tá ligado? Porque eu tenho tudo, minha mãe e meu pai me dão tudo e ao ver esse negócio dá pra ver que várias pessoas não têm o que eu tenho, entendeu? Muito bom. Eu quase me identifiquei com isso, por conta que minha mãe contou e eu fiquei com uma coisa que aconteceu com ela, mas eu fiquei bem triste por conta disso. Quase chorei. A minha mãe contou que
A mãe dela passava a noite na rua, enquanto ela passava a noite na casa de uma amiga dela. Mais alguém, turma? Eu fiquei mal. Não sei, tô mal. Não é tão fácil de digerir realmente. Mais alguém, gente? Pegando um pouquinho, né, do que o Otávio falou pra gente, e essa notícia, ela realmente é uma notícia forte, ela é de tirar as bases das pessoas, mas ela é uma realidade brasileira que tem a ver com a pandemia, mas não tem a ver só com a pandemia, né? Tem a ver também com toda a trajetória populacional e econômica desse país. E nós somos o que dentro dessa sociedade? Nós somos pessoas de privilégios, né? Como o Otávio falou, nós temos privilégios. E aqui, né, principalmente nas aulas de História e Geografia, vocês vão perceber o quanto esse país é desigual em questão de oportunidades e em questão de condições de vida, tá? E é essa desigualdade que marcava a história da França antes da Revolução. Então a França passava por um cenário muito parecido com o nosso, tá? Porém, a gente vai ver nessa aula, né, que aconteceu na França um movimento social. E esse movimento social, através de luta, conseguiu reverter um pouco da desigualdade social. Tá? Esse que é um grande enlace ali da Revolução Francesa. Tá? Uma mudança social, uma transformação social na França, né, a partir de um contexto que era muito parecido com o nosso. Então a França estava vivendo por um momento parecido com o momento que o Brasil vive hoje, só que através de uma revolução francesa, né, de uma revolução sociopolítica, o país todo se transformou, tá? É lógico que a gente vai ver coisas boas e coisas ruins dessa revolução, então se preparem, porque não foi também um acontecimento grandioso para a França, tá certo? Eu quero recapitular das aulas anteriores com vocês qual é o significado de movimento social. Quem se habilita? A gente já veio em aulas anteriores falando dessa expressão. O que é um movimento social? Vocês estão anotando a habilidade e esqueceram de falar? Abre o microfone. O que é um movimento social? Alguma coisa que montam grupos para defender alguma causa. Bom, olha, não participou das aulas anteriores, mas tá afiado, gostei, muito bem. Vai tá ligado, entendeu? Gostei. Quem mais? Quer falar com outras palavras além da do Otávio? O movimento social é quase como se fosse uma marcha, mais ou menos isso, para aumentar o salário, mais ou menos isso, é quase como se fosse uma greve, não é? Certo, alguma coisa alguma coisa social e política, alguma coisa para debater sobre social e alguma coisa da política. Exato, envolve pessoas, envolve luta, envolve marcha, como vocês falaram, e para a gente entender como que isso começou na França, presta atenção em como que era a estrutura social e anota aí no caderno de vocês. O país, França, à altura da Revolução Industrial, 1770 mais ou menos, tinha 25 milhões de pessoas. A sociedade inteira estava dividida em 3 grupos sociais, tá? E esses 3 grupos sociais, eles ficavam organizados mais ou menos da seguinte maneira. Cada grupo social era chamado de Estado. Os 3 grupos sociais estavam organizados em primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o primeiro estado era composto pelo clero, ou seja, pessoas da igreja. O segundo estado era composto pela nobreza, ou seja, reis, rainhas, pessoas da realeza. E todos os outros habitantes, ou melhor dizendo para vocês, 97% da sociedade francesa estava no terceiro estado. O terceiro estado, né, era composto pela burguesia, que eram empreendedores, donos de fábrica, pessoas de dinheiro, tá? Artesãos, camponeses, comerciantes, operários, todos esses estavam dentro do terceiro estado.
O terceiro estado, nessa época, era a única classe social que pagava imposto. Era a única classe social que tinha obrigações, né, tributárias na França. O primeiro estado e o segundo estado só era sustentado pelo terceiro estado. A treta toda já começa aí, gente. Olha essa estrutura social. Você tem um país onde a igreja e os políticos, ou seja, a realeza, porque era uma monarquia, estava sendo sustentada por toda a outra massa social. Será que essa classe social, clero e a nobreza, era muita gente? Não, eram 3% da população francesa. Mas esses 3%, no final das contas, davam muitas coisas. E o grande dilema ali naquela época era o seguinte: o imposto pago pelo terceiro estado não era barato. Então vocês imaginam como era a vida do primeiro e do segundo estado, tá? Se o imposto pago pelo terceiro estado não era pouco, gente, como vocês acham que vivia uma pessoa do clero ou uma pessoa da nobreza? O luxo, né? É isso aí. A primeira classe social a se revoltar com tudo isso foi a burguesia, né? Principalmente porque a burguesia vivia num contexto, numa realidade em que eles tinham dinheiro, porque eles eram donos de uma fábrica, donos de uma plantação, donos de uma oficina. Burguês é quem tem dinheiro, gente. Então, a burguesia via que ela tinha um dinheiro, mas esse dinheiro não estava rendendo, não estava gerando lucro. E a gente está vivendo ali na França, 1770, o auge do capitalismo. Na Inglaterra, uma pá de gente está ficando rica, tá vendendo muito, tá mudando de vida, tá ficando poderoso. E na França, a burguesia não estava passando por isso. Então, a primeira classe social a se revoltar contra a monarquia francesa era a burguesia. E a primeira grande pauta, o primeiro grande ponto, né, da sociedade francesa é o fim da monarquia. Eles estavam achando que era insustentável um regime político aonde esses reis, esses príncipes, esses condes, essas duquesas, esse pessoal não contribuía praticamente em nada com a sociedade e era sustentado pela sociedade. Então eles achavam que deveria haver toda uma reforma, a França se transformar numa república, né? E as pessoas que trabalhassem na república terem compromissos sociais como os outros cidadãos, como pagar impostos, né? Saírem dos seus cargos caso não tenha um bom cargo político, tá? Isso já estava também enfurecendo. E aí vocês começam a enxergar, né, nesse ponto da aula, como era... Eduardo, você quer falar, Eduardo? Vocês começam a enxergar nessa aula como era a desigualdade social na França, tá ok? Vou avançar. Ô, professor. Oi. Claro que eu achei que a burguesia reclamava de cu limpo. Eles não estavam passando miséria, mas eles reclamavam, tá? Porque eles queriam mais do que eles já tinham. E é importante... Oi. É porque eles estavam vendo que o lucro dele tava caindo e o lucro das outras pessoas tava subindo. Então, querendo ou não, tava mexendo com eles, porque eles querem dinheiro, né? Eles não querem que outros ganhem dinheiro, eles pensam só neles, na verdade. Exato. E a expressão que o Eduardo usou faz a gente lembrar que, assim, a revolução não começou por quem mais sofria, tá? A revolução começou, na verdade, por quem menos sofria. Porque quem mais sofria, gente, era o operário. Era o camponês, que não tinha o que comer, que passava fome, que morria de fome, tá? Mas a revolução não começava por eles, principalmente por causa da violência da monarquia. E aí, o Eduardo tocou num ponto que é o seguinte: por que quem é mais pobre na França, nessa época, não se revoltava ainda? É o medo. É o medo porque se vivia num regime político absolutista. Ou seja, o rei detém força suficiente para controlar a sua vida, para te matar caso você seja pego envolvido num montim, conspirando contra a coroa.
tá certo? Então, por que surgiu da burguesia e por que o rei também não tem esse poder diretamente com a burguesia? Ele não pode sair matando burguês. Se ele sair matando burguês, ele tá mexendo com a economia do país, tá? Mas se for pobre, que for lá se manifestar, dar as caras, o rei pode acabar com a vida do pobre, tá certo? Por isso que eu vou retomar a expressão que o Eduardo usou, que é engraçado, a burguesia reclamando de cu limpo, né? Reclamando, mas na verdade quem mais sofria ali não são eles. Quem mais sofriam é quem está abaixo da burguesia na sociedade, tá certo? A burguesia tinha... A burguesia tinha... Ela era livre, né? Pra fazer o que ela quisesse também, né, professor? Meu Deus do céu. Só não lucrava, né, Otávio? Só não lucrava. Cadê a Saeli que abriu o áudio aí? Você queria falar alguma coisa, Saeli? Não, só falei caraca. Dá uma manifestação no áudio, gente, se vocês entenderam, né, essa colocação do Eduardo, no áudio não, desculpa, no chat, se vocês entenderam essa colocação do Eduardo, né, e vocês entenderam também o papel aí da burguesia, porque ele trouxe pra gente, né, que a revolução começa pela burguesia, mas a burguesia não é mais quem sofria ali socialmente. Eu vou apresentar agora outros pontos que foram dando abertura para uma revolução acontecer dentro da França, tá certo? E traz coisas no chat também, se vocês quiserem. Então, ó, antes da Revolução, de 1500 até 1700, o país, França mesmo, passou por uma prosperidade econômica. Por quê? Antes de 1500 havia havido uma guerra, e essa guerra acabou com o país, deixou o país zerado. E a partir de 1500, o país começou a se recuperar, e essa recuperação, ela foi crescente, né? A França se deu bem nessa recuperação. Só que a partir de 1700, essa prosperidade econômica já não estava mais crescendo, estava só estabilizada, tá? No mundo inteiro, já estava se falando de investir em indústrias, né? De que as monarquias, os líderes nacionais, deveriam aplicar dinheiro dos impostos na expansão industrial. Isso por conta do que aconteceu na Inglaterra, também conhecido como Revolução Francesa. Opa, Inglaterra. Industrial. Obrigado, Pedro e Pedro. Vamos lá. Então, a Revolução Industrial, ela dá abertura para o sistema capitalista, porque as pessoas percebem que através dela, através de uma grande industrialização, há como aumentar suas riquezas, gerar capital e enriquecer a nação, tá? Porém, né, junto com o pensamento, né, de capitalismo e com o pensamento de revolução industrial, tinha também um outro pensamento de crítica à monarquia, por ser um sistema político que só acumula capital e não aplica capital. É um modelo de Estado em que se acumula muito dinheiro e não se aplica esse dinheiro, tá? A única monarquia que parecia dar certo era a monarquia inglesa, porque justamente foi a monarquia que começou o processo de investimento industrial. Mas nenhuma outra monarquia no mundo, né, tinha essa habilidade que os ingleses tinham de fazer um bom investimento, de fazer uma boa gerência, né, do dinheiro que tinha ali, tá? Por isso, muitos críticos no mundo achavam que monarquia era um regime falido. E por que falido? Porque dentro de uma república, o conceito é de que as pessoas elas não têm poder vitalício, o poder delas não é para sempre. E dentro de uma república, você substitui um líder ruim por um líder melhor. Então, essa é a estrutura base de uma monarquia, de uma república. Se vocês pegarem os Estados Unidos, né, a larga experiência, a larga trajetória dos Estados Unidos, vem sendo a de que eles sempre observam se os presidentes que estão no poder sabem gerenciar aquilo. O país é tratado como uma empresa. E aí, nesse caminho, né, quando a população se vê insatisfeita, a população vai lá e troca por um líder melhor. Isso também acontece em empresas, tá, gente? Empresas têm os conselhos, né? Oi, Otávio e Eduardo. Vamos começar pelo Eduardo, aí depois a gente vai pro Otávio. O engraçado é que no Brasil ninguém tinha esse retardado do lugar, né?
Vai tirar, porque agora acho que mexeu no bolso de todo mundo, né? Aí acho que agora talvez, eu espero, né, gente? Tá Talvez a mesma coisa que os Estados Unidos. A diferença é que o Bolsonaro é tipo o filho do dono do cara que... É tipo o filho do dono de um cara que tá construindo uma casa. Ele chama como dizem, o filho do dono é sempre babaca. Do que um arquiteto de verdade. Ah, entendi. O Otávio ia falar o quê? Interessante isso que o Pedro Ah, falou. eu só ia falar, isso ia dar uma piada, né? Eu ia falar, tipo, você falou que ia colocar, tipo, tirava um pra colocar o melhor, mas eu acho que tá dando errado, porque tá colocando o pior. Aqui. Não, no Brasil não existe isso não. Todos são ruins e acabou, não tem essa. Ai, gente. Bom, e qual é a diferença, então, entre esse regime que deveria dar certo no Brasil, mas não dá, para uma monarquia? Na monarquia, o poder ele é vitalício, tá certo? E não tem como a população tirar o monarca do poder, porque na construção de uma monarquia, aquilo é igual Game of Thrones. Aquilo pertence à monarquia até que uma força maior, ou seja, violenta, tire a monarquia do poder. Então a família vitoriana que tá lá hoje na Inglaterra, gente, talvez fique por mais 100, 200, 300 anos no poder, tá? Mas o que a Inglaterra tem de diferente na sua monarquia? E isso foi construído ali a partir de 1650. O poder foi dividido, tá? Então uma parte do poder fica com a realeza e outra parte do poder fica com o ministério, que é composto então ali, né, por deputados, pessoas que trabalham para a realeza. Então foi um acordo, na verdade, das dinastias anteriores com a sociedade. A própria sociedade inglesa impôs isso para a monarquia. Ou vocês constroem uma monarquia que não tenha todo o poder, ou nós tiramos a monarquia do poder e transformamos em república. Foi o que aconteceu com Guilherme de Orange, em 1650, na Inglaterra. E desde então, a Inglaterra vem numa história de país em que é monarquia, mas o poder não está com a família real. O poder fica metade com a família real e metade com o ministério, o ministro, né, que comanda ali os deputados, eles discutem e é através da discussão deles que coisas são realizadas na Inglaterra, tá? Então, existe essa divisão. Só que para isso, as pessoas que trabalham em política precisam ter uma formação muito boa, mas muito boa mesmo, tá? Porque elas precisam ser praticamente incorruptíveis, tá? Isso é uma marca da Inglaterra. Por que a Inglaterra, a monarquia, dá tão certo? Lá tem muita gente de boa índole, gente. Quando eu digo boa índole, é que são praticamente incorruptíveis. Não vou dizer para vocês que não tem corrupto. Tem corrupto sim, tá? Mas a grande maioria tem ética, faz as coisas direito, tá? Não faz as coisas, né, pensando em si mesmo e pensando em roubar e pensando em corrupção, tá certo? Então isso é uma marca muito importante da monarquia inglesa, historicamente, tá? No Brasil, uma monarquia, por exemplo, é um negócio muito problemático, porque você está dizendo que a gente vai criar uma monarquia e a pessoa que vai ficar lá no poder por muito tempo, se vocês pegarem Israel, por exemplo, o primeiro-ministro que está lá, tá no poder há 12 anos, tá? Vocês estão dizendo que essa pessoa que vai ficar no poder por muito tempo é honesta. E não dá. Não dá. Nesse país não dá para você falar assim, ó, é honesto. Não dá. O próprio Pedro falou aí pra gente que aqui é complicado confiar nas pessoas. Demais, tá? Então... Mas a República também não resolve, né, professor? Porque lá na Rússia, lá o Putin tá 19 anos. Sim. Então, né, Pedro? E o cara, ele é tido para os russos, né? Não sei para as demais comunidades mundiais, mas para os russos, ele é tido como uma pessoa honesta, tá? E por isso que os russos vêm, ó, ano a ano, pode pôr Putin. Não, pode continuar com Putin. Porque socialmente eles não estão sentindo nada que faça tirar o Putin do poder. Se a sociedade sentir algo que tire o Putin do poder, a sociedade vai fazer. Isso está ligado com a experiência soviética da Rússia. A Rússia passou por governos longos, né? E nesses governos longos, os russos aprenderam a avaliar um mandato não em 1 ou 2 dias ou por uma ação. Os russos esperam muito antes de mudar o voto deles. Historicamente, a Rússia não tem um governo de 4, de 3, de 2 anos, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente acha que toda eleição tem que ser uma ruptura, que toda eleição tem que mudar. E às vezes não.
tá? Às vezes, a gente tem que ver o que aconteceu em 2000, por exemplo. De 2000 para 2008, o Brasil deu uma alavancadinha, aí a galera continuou com o Partido lá dos Trabalhadores, com o PT, só que aí nos anos 2010, a galera já não estava mais gostando do governo, e aí começou uma mudança. Então, esse pensamento do Brasil é inovador. O que aconteceu nos anos 2000 na nossa nação é novidade. Nenhum governo tinha passado por uma experiência tão longa de governo. E realmente é isso que acontece lá fora, nos outros países. Governos têm experiências longas, e é a partir dessas experiências longas que a sociedade pensa em mudar, em votar, tá? Então, assim, a gente considera que, mundialmente, o Brasil é uma criança de 4 anos engateando, tá aprendendo o que é política agora. E uma das coisas que precisam ser melhoradas na história do país é entender que mandatos não se mudam que nem roupa. Amanhã eu vou trocar de presidente. Às vezes não. Às vezes você tem que ir realmente analisando o processo histórico disso, tá? Por isso que outras repúblicas lá fora dão mais certo que a gente. Eles não trocam de presidente igual troca de roupa, tá? E nos Estados Unidos sempre pensem em uma coisa, tá? Lá não existe o presidente em si. É mais o partido do que o presidente. A república tem uma carinha diferente lá. Fala, Eduardo. Edu, levantou a mão. Faz o microfone. Engraçado. Brasil e Estados Unidos estão engatinhando isso daqui, porque, a gente elegeu um retardado para presidente. Lá nos Estados Unidos eles tinham elegido Doritos para presidente. Outros países já estão mais avançados. Daqui a pouco nós é a escória da história de política. A última eleição deles, Eduardo, que é a eleição do Donald Trump, não foi nem uma eleição de escolha ruim mesmo, mas é porque, assim, por um lado, economicamente, o Donald Trump tem pensamento econômico, ok, só que ele é completamente desumano, do outro lado da balança, né? E política não se faz só de dinheiro, política se faz de dinheiro, mas se faz também de desenvolvimento social. E aí, nesse sentido, né, os norte-americanos, eles estavam mais preocupados com o bolso do que com a qualidade e com a segurança da vida das pessoas. Quando eu digo segurança da vida das pessoas, não estou falando em armar ninguém. Estou falando em garantir a seguridade do povo estrangeiro, do povo negro, das mulheres, das minorias, tá? Para que o país não se torne um país violento. Então, a eleição do Donald Trump, na verdade, é um momento que, assim, pós-crise de 2008, os Estados Unidos estavam pobre. Então, o que eles queriam ouvir? Eles queriam ouvir alguém que ia salvar a economia. E, de certo, né, o Donald Trump, ele até entende um pouco de economia, né? E aí, no começo dos anos 2000, eles começam até a ficar satisfeitos com algumas políticas dos anos 2010, né? Começam a ficar satisfeitos com algumas políticas do Trump, mas depois eles percebem que eles elegeram um bicho muito mau, né, para a questão social ali, e tanto que foi a última eleição, que foi uma eleição extremamente dividida, e extremamente dividida ainda porque os Estados Unidos não se recuperou completamente da crise. Então, muita gente está pouco se lixando para a segurança das pessoas, para a vida das pessoas, para o direito das pessoas, né, e estão pensando ainda no seu bolso, tá? E é por isso que o país ali está bem dividido nesse momento, tá? Antes de eu seguir, eu vou passar a palavra para o Otávio e depois para o Pedro. Oi, Otávio. Professor, então, calma aí, deixa eu pegar meu caderno aqui. Então, uma república é representada por um chefe de Estado eleito pelos cidadãos que exerce sua função durante um tempo limitado. Lindo, belo e perfeito. Melhor é impossível, tá? E a monarquia é um governo pelo rei ou monarca que exerce a função de chefe de Estado sem limites de poder ou tempo. Não eleito, o poder decorre a hereditariedade. Isso, hereditário, ou seja, tá passando de filho para filho. E eu pediria ainda para você adicionar aí que na monarquia o poder é vitalício, ou seja, ele é infinito até que uma força maior tire esse poder daí da realeza, da família real que tá no poder, ok? Vou colocar aqui. Pedrinho. Eu só queria fazer um comentário sobre a fala do Eduardo, que realmente a gente está sendo aí para fora considerado a escória, o país mais sem noção do mundo, mais mal dirigido por alguém. Mas é bem fácil a gente mudar isso. Quando a gente chegar assim, num presidente bom, que consiga liderar o país com o mínimo de decência que merece,
nesse nosso grande país, a gente pode simplesmente alegar para os demais, para os gringos, que estávamos fazendo só uma experiência. Darwinismo ao contrário. A gente estava testando, né, até onde ia a formação do nosso povo política. Gostei da colocação. É interessante. Ele tá certo nisso, só que assim, o problema é que metade da população brasileira acredita que a Terra é plana, meu amigo. A formação básica... de alguém bom para eleger ele como presidente? Metade Pô, isso é Terra plana mesmo. A formação, aí para Pedro, a Terra plana, você tem que assistir geomonitoramento, que aí em geomonitoramento você vai ver a Terra de verdade. A Terra pode ser plana, igual o Super não falou, ela pode ser redonda e plana, ela pode ser uma pizza. Não, Pedro, na moral, Pedro. Verdade. A gente vai colocar, a gente vai prender você num drone, colocar na órbita e você vai ficar navegando lá no drone. Não, e se a NASA for uma farsa, a gente tem que desconfiar também, pô. Putz. Não, menos. Eu vou ter que fazer aquela viagem aquelas viagens, sabe aqueles aviões calça-celt americano? Sabe? Que eles voam lá na... Ai, desculpa, ativa seu áudio aí de novo, que eu desativei sem querer. Caralho, o professor deu um cala-boca no menino. Liga aí de novo, Dudu. Termina de falar agora. Esquece, não precisa mandar. Tá. Não, mas aí, ó, olha, só pra terminar meu pensamento certo. aqui, ó. Pô, se lá nos Estados Unidos todo mundo pensa em dinheiro, a NASA também pode pensar. Olha, se a gente levar em conta essa colocação do Pedro, que a Terra é realmente plana, e desmentir os grandes navegadores que rodaram o mundo navegando, a gente pode dizer que, além de plana, a Terra tem o mesmo sistema que um jogo 2D dos anos 80, que você saía por um lado da tela e voltava no outro. Nossa! Toma! Caraca! Olha, presta atenção no Lucas agora. Essa questão, né, de planificação na Terra, e eu vou voltar no que eu falei anterior, é uma falta de conhecimento da nossa própria população sobre sensoriamento remoto, né? Eu, enquanto arqueólogo, né, eu não saio, por exemplo, escavando qualquer lugar na Terra. Existem aparelhos próprios que conseguem medir para mim o que está debaixo da Terra antes mesmo de eu escavar. Essa mesma tecnologia é a tecnologia que, né, os geólogos usam para fazer o estudo da superfície terrestre, tá? Então, assim, a gente não tem que ficar debatendo se a Terra é plana ou não, mas tem que mandar as pessoas estudarem sensoriamento remoto, tá? Sensoriamento remoto é a tecnologia que faz a gente entender, né, como o que é o formato terrestre, como que a Terra opera, como que ela circula, como que ela gira, que, como o Pedro trouxe pra gente, são conhecimentos muito básicos de geografia, conhecimentos lá do 6º ano, certo? Volta aqui pra França agora, tá? Desativa o áudio de vocês um pouquinho, que a gente vai avançar. Essa discussão política de monarquia e república foi justamente o que permeou antes da Revolução Francesa, uma briga dizendo que a monarquia era insustentável, tá? E para melhorar ainda mais a péssima situação da monarquia, a partir de 1770, a França experimentou a pior safra agrícola da sua história. Os alimentos não estavam dando frutos. Foi a pior crise do cereal da história. Se a gente fosse comprar um pão na França hoje, a gente ia pagar em um pão coisa de 20 a 25 reais em cada pão. Então a gente não ia comer, basicamente só ia comer aquelas pessoas que tinham muito dinheiro. E a sociedade francesa começou a passar pela pior fome ali da sua história, sendo pior até que a fome do feudalismo, tá? Isso vai fazer com que a monarquia... Oi? O pão é feito com trigo de ouro, essa porra? É o que a sociedade iria alegar se tivesse... Não, eu espero que tenha sendo feito e agricultado pelo tio Patinhas. Bem por aí, tá? Essa crise econômica, que como o Eduardo, né, bem supracita agora,
gera uma alta crise dos preços, né? Vai fazer muita gente francesa morrer, padecer de fome, um clima de insustentabilidade, de roubo nas cidades francesas, em Paris, né? Principalmente, vai ser alarmante. Então a sociedade vai perder segurança, vai morrer de fome, né? O clima de pobreza e de doenças é extremamente grande e a realeza não vai ousar nem pôr o pé na rua, porque se uma figura da realeza nessa época põe o pé na rua, já é motivo para ser assassinada, tá? Então esse que é o clima que estava se instaurando na França pré-revolução, um clima que talvez a gente ainda nem entenda como é, porque muitos de vocês têm comida em casa, mas na hora que acabarem os estoques, vocês não estão nem aí. Se vocês quiserem, se vocês vão lá e vão dar a facada no Bolsonaro que foi mal dada, vocês vão acabar com isso, porque é fome. Fome mexe com as pessoas, fome transforma as pessoas. E é isso que aconteceu na França pré-revolução, tá certo? Para piorar a situação, nessa mesma época, os Estados Unidos estavam travando uma guerra contra a Inglaterra. E a França resolveu tirar o dinheiro que ela nem tinha, né? Tirar todos os dinheiros do tesouro francês e investir nos Estados Unidos, né? Dar armas, dar subsídio financeiro para os Estados Unidos vencerem a guerra contra a Inglaterra e tornarem-se independentes. Essa guerra é conhecida como a Guerra das 13 Colônias. Agora vamos lá, né? Aonde é que está a sanidade mental de um rei, Luís XV, né? Onde é que está a sanidade mental de Luís XV para tirar dinheiro de um país que está morrendo de fome e investir na guerra de independência dos Estados Unidos, tá? Muito simples. Ele era americano. Ele era americano. Interessante a teoria. A gente vai perceber, tá, na França, uma queda na arrecadação de impostos. E como se não pudesse piorar, o rei Luís XV, diante de uma queda da arrecadação, a sociedade morrendo de fome, ele tirou dinheiro que não tinha para ajudar os Estados Unidos. Qual que vai ser a ideia política dele de salvação nacional? A ideia de salvação nacional dele é: vamos aumentar o imposto, vamos cobrar ainda mais imposto. E, gente, na moral, ele assinou a carta de fim da monarquia na França. Porque se antes de tudo isso, a burguesia já estava insatisfeita com a quantidade de impostos que eles pagavam, agora então, pai, agora é que o fogo está instaurado. Burguesia vai para a rua, gente pobre vai para a rua, todo mundo vai para a rua e a sociedade vai gritar só uma coisa: eu quero a cabeça do Luís XV. A gente quer a cabeça do rei, né? Então, nesse momento aí, a sociedade vai entrar em fúria. E isso que a gente vai discutir na parte 2 dessa aula semana que vem. Na parte 2, a gente vai falar um pouco da fúria inglesa, tá? Contra o rei Luís XV. E para encerrar, né, essa parte da aula, eu queria mostrar para vocês só um trechinho, tá, de um documentário chamado Revolução Francesa, do History Channel. Esse documentário ele vai tentar ilustrar um pouco de tudo que eu falei aqui hoje, tá certo? Tá? Prestem muita atenção agora, deixa eu dar o play aqui rapidinho, que eu sei que vocês têm aula da Mariana. Comer, Oi? Chinela vai comer, filho. Se preparem que na sexta-feira que vem não faltem, porque a gente vai ver a cabeça do Luís XV sendo decepada, tá? Não prometo para vocês dinheiro, mas eu prometo que vocês vão ver a cabeça do Luís na aula que vem sendo decepada. Nossa, que cara desumilde, poxa. Tiraram a coroa do cara na base da porrada. Só porque o cara jogou na loteria. Aguarda o mesmo final brutal a que obrigara tantos outros. A revolução devoraria seus criadores. Ninguém poderia prever a turbulência que viria em um dia de primavera de 1770. O castelo de Versalhes estava repleto das multidões brilhantes da corte real. Terminada em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV.
Para colocar alguma distância entre ele e seus súditos, Luís XIV elege para a capital da França essa pequena cidade distante 20 quilômetros a oeste de Paris, onde ele ordenou a construção do palácio mais magnífico da Europa. Durante quase 100 anos, ele foi o trono da monarquia da nação e hoje é testemunha de um casamento muito importante. Vai vendo o nível do luxo, galera. O neto do rei Luís XV, o príncipe Luís Capet, o próximo na linha do trono, receberia sua noiva. Com apenas 15 anos na véspera de seu casamento, Luís Capet é tímido e hesitante, com poucas das características esperadas de um futuro rei, e muito menos de um marido. Luís era um menino inexperiente, tímido, dolorosamente inadequado com 15 anos, sem possuir nenhuma graça social. A amante de Luís XV, Madame du Barry, chamava-o de menino gordo e mal alimentado. Basicamente, é só um menino. Era muito difícil para Luís tomar decisões. Tremia incessantemente e estava sempre pronto a deixar-se persuadir pela última pessoa com quem falasse. Claro que essas não são consideradas qualidades de liderança. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgo, e a sua própria, os Bourbon. O casamento simbolizaria o fim de uma antiga rivalidade e o começo de novos laços regionais. A jovem noiva chega à França. É uma menina de olhos grandes, de 14 anos. Maria Antonieta. Maria Antonieta era uma arquiduquesa austríaca. Era a filha mais jovem da imperatriz Maria Teresa. Foi para a França como parte de um acordo de casamento que representava uma grande mudança de alianças, pois pela primeira vez a França e a Áustria tornavam-se aliadas e não mais inimigas. Maria foi para a França como um símbolo político, mas como adolescente tinha pouco interesse em assuntos políticos. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes, era muito jovem, não sabia muita coisa sobre o país em que viveria, não conhecia os costumes, não sabia nada sobre a corte, era uma moça de cabeça firme e muito alegre, mas ainda era uma menina. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes, era apenas uma adolescente loura, olhos azuis. Era bonita. Gostava de ser atraente para as pessoas e chegou com a intenção de conquistar o marido e sua nova família. Husband and her new family. Na noite do casamento, houve uma forte tempestade. Mas a grandeza da cerimônia iluminou o palácio enquanto os recém-casados dirigiram-se para a alcova real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegura a concepção de um herdeiro, os cortesãos do rei estavam presentes quando o estranho jovem casal foi revelado no leito nupcial pela primeira vez. A multidão estava encantada e as expectativas eram elevadas. Mas quando as cortinas se fecharam, ficou claro que um herdeiro não seria produzido tão facilmente. Luís não estava interessado somente em governar, não estava particularmente interessado em amar também e não prestou atenção na mulher nas primeiras noites e nem mesmo mais tarde em seu casamento. Muitos anos depois, o casamento foi finalmente consumado. A ausência de um herdeiro logo espalhou boatos por todo o país e continuou a perseguir o casal durante anos. O casamento de grande gala continuou durante dias, mas fora dos portões de Versalhes, pouco havia para ser comemorado. Anos de incompetência por parte da monarquia deixaram o povo francês pobre e faminto. Há quase uma década, Luís XV perdera a Guerra dos 7 Anos em batalhas por territórios da América do Norte. Esse conflito malfadado quase levou a França à falência financeira e em prestígio. Os cofres do país ficaram quase vazios, mesmo com a população crescendo cada vez mais. Com doenças como a praga, já distantes, pouca gente ainda morria, mas cada vez existiam mais famintos. Os habitantes da França cresceram de 20 para 26 milhões no século XVIII, depois de ter crescido só 1 milhão nos 2 séculos anteriores. Isso causava uma tremenda tensão na situação e havia muita ansiedade.
4 anos depois do casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final pela varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular, deixando atrás de si um país à beira do caos. Em uma cerimônia generosa, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado como Luís XVI. Mas mesmo durante a coroação, Luís já estava consciente de não estar preparado para o cargo. Luís XVI, quando seu avô morre e fica claro que ele não era o rei, não sabia o que fazer. Sente como se o mundo caísse sobre ele, mesmo tendo sido educado sendo que seria um rei. Só que não se sente preparado para isso. Para um reinado em crise, Luís XVI seria o pior homem a ser o novo rei. O jovem de 20 anos reza: protegei-nos, Senhor, pois reinamos muito jovens. Bom, só o que a gente viu aqui é suficiente para dar uma ilustrada, né, nisso que eu falei de uma realeza muito poderosa, muito rica, que comia bem, né? Dá para ver que o Luís passava por alguns problemas psicológicos também. Esse documentário vai explorar muito isso. Esse documentário tem de 5 a 10 episódios, se eu não me engano. Tem algumas partes desse documentário que eu gosto muito, tá? E eu vou mandar o link, Pedro, para vocês, certo? Lá nos grupos, para vocês irem se divertindo, se vocês quiserem, vendo a trajetória péssima do Luís. Só não chega na parte da Revolução, deixa a parte da Revolução para semana que vem, que a gente vai ver o circo pegar fogo, tá certo? Como a galera tem aula da Mariana agora, antes de ir para a aula da Mariana, eu quero que vocês, né, já vão se preparando aí para o que está por vir, tá? Semana que vem a gente tem a parte 2. Eu pretendo dividir, tá certo? Se vocês quiserem deixar opinião sobre isso nos comentários agora, é muito importante. Quando eu digo dividir, eu pretendo separar os 8º anos agora. Então, semana que vem de manhã, só o 8º A, né? E provavelmente na quarta-feira à tarde, só o 8º C e o 8º D, tá? Deixem a opinião de vocês aí sobre isso nos comentários e se preparem, porque semana que vem a gente vai ver quais foram os últimos passos da monarquia, tá? Os últimos acontecimentos antes do Luís ir para a guilhotina, Pedro, tá? A gente vai ver quem eram os personagens revolucionários que estavam conspirando contra o Luís. E a gente vai ver como que vai morrer a monarquia na França e vai nascer a república, como que vai ser essa república lá, né, para os franceses também, certo? Essa é a segunda parte da nossa aula. Nos vemos sexta-feira de manhã, o 8º A, e nos vemos talvez quarta-feira à tarde, 8º C e 8º D.